Sejam bem-vindos aí a mais um episódio nosso aqui do Criminocast. É com muito prazer que tenho de novo aí a sua audiência. Obrigado você que nos assiste. Se inscreve no canal, curte, comenta, faz todos os que tais aí. Essa audiência é muito importante. A gente ficou muito feliz mesmo de fazer essas discussões aqui, dessa participação de todo mundo. E falando em participação, hoje comigo, meu co-host, colega, companheiro, veterano, Lívio Rocha, professor Lívio. E nosso convidado de hoje, professor Renato Sérgio, nosso guru, foi nosso professor, é nosso professor. É um cara que a gente... Falo por mim e falo por você também, Lívio, se me permite. Um cara que a gente admira, que ensinou tanta coisa pra gente e abriu esses caminhos, assim, que a gente trilha. Eu vou pedir para ele se apresentar, então, o professor Renato Sérgio. Eu já vou adiantar que é presidente executivo? Presidente do Fórum de Segurança Pública, que é hoje o eixo aqui da nossa conversa. Então, por favor, com a palavra, professor Renato. Obrigado, Maurício. Obrigado, Lívio. Enorme prazer estar aqui com vocês no canal, aprendendo com vocês também, que estão aí na lida diária, no debate. Então, acho que vai ser um papo legal, né? Bem, já indo para os finalmentes, eu comecei a lidar com segurança pública em 1992, ou seja, né, com mais de 30 anos, mas não sou policial. Eu comecei minha carreira como servidor público numa fundação que ainda existe, tem uma outra característica, mas na época era uma fundação muito marcada na produção de dados estaduais, que é a Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, que naquele momento era vinculada à Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, hoje ligada à Secretaria de Fazenda. E na Fundação SEAD eu fiquei responsável por organizar e compilar dados do que a gente chamava de justiça e segurança. Então eu começo minha carreira aprendendo como é que os dados sobre justiça e segurança, basicamente sobre registros policiais, foram sendo produzidos no estado de São Paulo desde os anos 1950, que é quando tinham os primeiros registros lá. Depois a gente tinha alguns registros esparsos. E de lá para cá tomei gosto por essa área para entender como ela funciona, como ela deixa de funcionar. E aí juntei a isso minha carreira acadêmica. Na minha formação, tanto no mestrado, que foi um mestrado sobre a contribuição, enfim, o papel que o tráfico de drogas tinha na década de 1990 na explicação dos homicídios da cidade de São Paulo. Depois, no doutorado, eu fiz uma espécie de retorno teórico, metodológico acerca dos papéis e sobre o contar crimes e criminosos no Brasil, tentando entender o que isso significa, ambos, tanto mestrado como doutorado, no Departamento de Sociologia da USP. Aí, mais ou menos nesse mesmo período, eu defendi a tese em 2005, esse ano agora, mês que vem, completa 20 anos da minha tese de doutorado. Em 2006, um pouquinho antes de 2006, na verdade, ainda em 2005, eu sou convidado por um grande nome para a gente, que é a Elizabeth Leeds, que foi, durante alguns anos, representante da Fundação Ford no Brasil. Ela estava se aposentando, uma norte-americana, se aposentou desse papel e chamou todos aqueles pesquisadores, policiais, que de alguma forma tinham dialogado com ela ali no comecinho dos anos 2000, para pensar se não era a hora da gente colocar todo mundo em contato e construir um espaço de diálogo, referência. E aí começa a discussão em torno da criação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que se deu em março de 2006, numa formação um pouco diferente da atual. Nós éramos quatro diretores, coordenadores à época, que éramos o José Marcelo Zac, que era o secretário-geral naquele momento,
o Paulo de Mesquita Neto, que é um grande nome de referência, que infelizmente faleceu em 2008, 2 anos depois, eu e uma coordenadora administrativa. No meio desse processo todo, 2 anos depois, com o falecimento do Paulo e com, enfim, as mudanças de carreira que o José Marcelo e a Josefine optaram por fazer, eu acabei ficando responsável pelo fórum, pela direção, e aí fui em direção que estou até hoje na diretoria, como diretor-presidente. A gente tem várias mudanças desde então, mas acho que esse é o primeiro, essa é talvez a minha apresentação individual, ou seja, alguém que trabalha há muitos anos com a área de segurança pública, mas a partir de uma lógica pública, porém não como profissional da área, mas também a partir dos dados, das informações. Então, essa é a grande questão que se coloca. E aí, a gente pode falar um pouquinho do fórum. Aí eu conto a história do fórum. Mas antes, vou fazer uma especial menção à nossa fundadora, Liz, que com certeza vai assistir esse episódio, né? E eu acabei de tirar assim, uma dúvida que eu tinha também, né? Quem veio primeiro, o fórum ou os ataques PCC? Como você me falou, março e os ataques foram em maio, então acabei de tirar essa dúvida. Foi o primeiro fórum. eu vinha com essa dúvida, né? Porque eu sabia, 2006. Aí eu ficava, mas será que teve a ver com aquela questão dos ataques, né? Do PCC em maio de 2006? Mas agora, espancada a dúvida, o fórum veio primeiro. O fórum veio primeiro. O fórum veio primeiro. Elizabeth Leeds, na verdade, ela fez um processo que ela entendeu. Ela chamou todas as pessoas que ali, naquele momento, tinham diálogo. Éramos 40, se eu não me engano, 42 ou 44 pessoas. Algumas lideranças policiais, naquele momento, que tinham protagonismo em pensar, por exemplo, a criação de centros integrados, como o saudoso Paulo Sete Câmara, que, infelizmente, faleceu também durante a Covid, mas era o nosso presidente do Conselho de Administração, mas durante a pandemia ele acabou... Mas ele foi secretário de segurança, ele chegou a ser guarda municipal, depois ele foi delegado da Polícia Federal, enfim, ele foi secretário mais de uma vez e foi um dos criadores ali no Pará dos centros da Academia Integrada, do Centro Integrado de Operações, enfim. Então, ele pegou, a Elizabeth Leeds reuniu pessoas com este perfil, lideranças policiais com este perfil, com pesquisadores acadêmicos que pensavam a questão, com pesquisadores como eu, que não só pensavam academicamente, mas produziam a partir de dados da função pública de, por exemplo, compilar estatísticas públicas, e alguns representantes de outras organizações da sociedade civil, como na época o Cláudio Beato, outros nomes que eram grandes referências na década de 1990 e 2000, para a gente pensar, de um lado, soluções. Então, quando o fórum nasce, a grande proposta do fórum era, de certa forma, ser um espaço de referência para o debate sobre segurança pública, mas não qualquer referência. Era com base, basicamente, na defesa da segurança pública, que hoje é fácil dizer, mas que naquela época não tinha tanta clareza conceitual, que é segurança como um direito social, segurança como um direito capitulado ali no artigo 6º da Constituição. Isso é uma forma da gente contar que é contemporânea. Naquele momento, a gente não tinha essa nitidez de que estávamos falando de segurança como direito social. Falávamos de prevenção, falávamos de cidadania, falávamos de várias questões conceituais, e nós estamos falando aqui, né, num podcast que tem a ver para pensar essas questões. Então, mais recentemente, estamos falando de um processo de produção da segurança pública como não só subproduto da política criminal e penitenciária, ou seja, não só a atividade de polícia, mas também como estratégias de prevenção, e aí você engaja os municípios, você engaja outros atores institucionais, então, segurança não é só justiça criminal, persecução penal, também um conjunto de outras tarefas, atividades que garantam o exercício da cidadania e o exercício dos demais direitos civis, políticos e sociais. Então, naquele momento, nós definimos 2 grandes estratégias
para tentar fazer essa voz ser ampliada. Por que ser ampliada? Porque no Brasil a gente tem esse debate muito marcado que é segurança igual polícia. Sim, um pedaço é verdade. Mas a gente também tem que pensar mais outras dimensões. E naquele momento, na formação do fórum, a gente até teve longas discussões conceituais antes do fórum, que vamos também falar de justiça criminal? E a gente tinha clareza que sim, porém não era o momento, porque a gente tinha que falar do papel das polícias e de como que elas estavam organizadas. Naquele momento, o que parece hoje tão óbvio, naquele momento, há 20 anos atrás quase, não era tão assim. Então, a gente tinha questões estruturais para falar. E a gente optou por 2 eixos de atuação, que como nós chamávamos, que era de aproximação de segmentos. Então, lideranças policiais, por exemplo, falavam de prevenção, pesquisadores acadêmicos falavam de prevenção. Falavam de repressão, mas os significados eram completamente diferentes. O que era repressão para um e o que era repressão para outro era completamente diferente. Para alguns envolvia políticas penais, penitenciárias, para outros não. Então, a gente criou um grande eixo sobre aproximar os segmentos para tentar meio que fazer quase como um trabalho de tradutor-intérprete. O que significam os termos, os conceitos, as formas como as pessoas dialogam? Porque você pode até estar usando a mesma palavra, mas essa palavra tem sentidos e forças e significados muito diferentes a depender de quem está usando. Então, o primeiro passo era fazer isso. E como a gente fazia isso? A gente fazia isso e ainda faz com a organização de um encontro anual, que nós tivemos o último no mês de agosto, que foi em Manaus, reuniu 1.040 pessoas devidamente credenciadas em mais de 45 atividades, mesas, oficinas, enfim, trocando, né? Conversando, mesas que têm vários tipos de profissionais. Mas também a gente tem uma outra... Aí quando Liz e José Marcelo me convidam para fazer parte dessa aventura, aí eu agrego uma outra camada. Eu falei, isso aqui muito importante, fundamental, mas se a gente quer pautar o debate, a gente precisa ter boas informações. E aí a gente precisa ter bons dados e estatísticas. Que tal a gente fazer algo que o Estado, né? O Estado, que no fundo eu estou falando União, Estados e Municípios, Estado com E maiúsculo, não conseguia fazer no Brasil. E aí a gente começou a produzir todo um outro eixo de atuação, que é a produção, na verdade, compilação de dados que já existem, na sua enorme maioria das vezes, de forma fragmentada, muitas vezes não padronizada e assim por diante. Então, o fórum passou a ocupar um lugar que então, a primeira publicação que a gente cria é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Primeira vez que nós publicamos, em 2007, eu lembro que a gente foi trabalhar com uma categoria simples, homicídios. E a pergunta, quando a gente, naquele momento, não existia a lei de acesso à informação, a gente ia em todos os estados, cerca de menos de 60% dos estados e do Distrito Federal tinham dados sistematizados sobre quantos homicídios aconteciam. 2006, 2007. Ao longo dos anos, a gente hoje pode dizer que todos os estados possuem esses dados. Só que não basta ter o dado, precisa ter também grandes questões envolvidas. Um dos consensos, dos falsos consensos construídos ao longo do debate, por exemplo, criminológico, era que o dado do sistema de saúde é melhor, o dado do SIM, DataSUS é melhor que o dado da polícia. Não, o que a gente foi aprendendo é que a gente contava coisas completamente diferentes. Então, um homicídio doloso no estado de São Paulo é um tipo penal, obviamente, mas o que a Secretaria de Segurança e a Polícia Civil de São Paulo opta por contar a partir de uma série de procedimentos administrativos que remontam, por exemplo, a 1978 e depois a 1980, né? Que foram quando definiram quais estatísticas. Então, nesse número, por exemplo, não estão contidas as lesões corporais seguidas de morte, não estão contidos os latrocínios, não estão contidas as mortes decorrentes de intervenção policial.
Aí você vai para a Bahia, você vai para o Pernambuco, então vai para o Ceará. Em Pernambuco, as mortes pela polícia, por exemplo, a letalidade policial, estão contidas nos homicídios dolosos. Ou seja, não é que o tipo penal muda, mas a forma como as instituições produzem e classificam os dados mudam. Então, a comparação se torna completamente perigosa e poderia induzir a erros se a gente não fizesse trabalhos de compatibilização. E quando a gente compara com a saúde, os dados são mais ou menos isso. Quando a gente fala mortes por agressão, que é a categoria da saúde, o número vai, hipoteticamente, falar que é 90. Quando eu vou pegar o homicídio doloso num estado como São Paulo, o número vai ser 60. Mas se eu somar o homicídio doloso com todas essas outras categorias, vai dar 87. Ok. Não tem porquê, são duas fontes diferentes, ou seja, a tendência é a mesma. E o que o Fórum foi mostrando foi fazer isso. Mas o que o Fórum tem feito, e isso tem ganhado um protagonismo forte e impacto de você aproximar segmentos e induzir a qualificação da informação, a partir da padronização, a partir dessa discussão, tem um componente que é bastante inovador, de um lado, porém tem um outro componente que ele não é o exclusivo. Porque quem já fez isso no começo do século XX nos Estados Unidos foi a Associação de Chefes de Polícia, quando criou a padronização das estatísticas nos Estados Unidos, que era o mesmo problema que nós temos aqui. E é o mesmo problema de grandes países federados, como os Estados Unidos, que tem 18.600 agências policiais, o México, que tem aproximadas 3.500 agências policiais, o Brasil, que tem 85 polícias, né, corporações policiais. Se a gente fosse somar, poderia ter 86 se a Polícia Ferroviária Federal tivesse sido efetivamente criada, ainda a previsão. E se a gente for juntar todas as outras coisas criadas, dá mais de 200 corporações policiais, como Polícia Judicial, Polícia do MP, enfim. Mas existentes são 85. Então, a Alemanha e assim por diante. Então, como é que você coordena isso? E foi a partir daí que a agenda do Fórum foi mostrando que, tudo bem, então eu preciso padronizar informações, eu preciso induzir agendas de políticas públicas. Então, qual é o problema? Então, o problema é a violência policial? Não, na verdade, o problema é o padrão de uso da força que fazia. Quando nós começamos a trabalhar esse dado em 2014, 2013, foi que a gente percebia que a vitimização policial e a letalidade policial eram duas faces de um mesmo problema, que é o padrão de uso da força. Muitas vezes de mandar o policial lá para a ponta para fazer o enfrentamento com o crime, com colete vencido, com arma obsoleta. Isso tudo, já estou falando já de bastante tempo. Depois foi sendo modernizado. Então, induzir o debate dizendo qual é a grande questão envolvida. É o padrão de uso da força. Depois a gente percebe, mas a vitimização policial não é só o policial que morreu. Também tem a ver com a saúde mental. Então, como é que são as condições de trabalho, de carreira e assim por diante? A gente também tem problemas de que quem está morrendo? São jovens, negros. Então, e o componente do racismo? Como é que está sendo colocado? E a violência contra a mulher? Então, o Fórum foi ocupando um espaço ao longo dos anos, que eu acho que é o seu principal legado hoje, que é o poder de agenda. Falando de administração pública, que é nós, por meio do que nós fazemos, temos uma capacidade de pautar temas na agenda de políticas públicas, transformando esses temas em prioridade política, estressando muitas vezes. Muitas vezes governos ficam bravos com isso, mas zero problema com isso, porque o problema é assim, isso é a sociedade, a participação social, claro, com respeito, tensionando, porque a gente também traz soluções, tentativa de buscar soluções, proposta de soluções, e ao longo dos anos, como é que você pode resolver os problemas do arranjo federativo, como é que você pode pensar a questão do uso da força, como é que você pode pensar o atendimento à saúde do trabalhador da segurança, como é que você pensa a relação entre União, Estados e municípios, como é que você fala de SUSP, enfim, a multiplicidade temática que vai se tornando a agenda do debate da política pública. Então, foi, por exemplo, o Fórum que trouxe pela primeira vez o debate sobre a importância de falar de governança, um papo que não tem nenhum apelo midiático, mas se a gente não falar de governança, você não tem, por exemplo... O público acho que fica até meio exótico falar, né?
que é governança? O que é assim? governança? É você poder coordenar atividades. Hoje em dia você tem um exemplo que são as FICOS, você tem um exemplo que antigamente você tinha as operações, né? as forças-tarefas. Mas, ou seja, como é que você faz com que... um exemplo bobo, mas muito emblemático. Todos os anos a gente tem um número de drogas apreendidas. Vamos apreender X toneladas de cocaína, de maconha. Só que o que acontece? Quando a gente abre esses números, a gente vai perceber, numa operação integrada, quase sempre entre a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Militar ou Civil de um estado, o que acontece? A PM vai lá e fala, apreendi 100 toneladas. A Polícia Civil vai lá e fala, apreendi 100. Federal, 100. Receita, 100. Poxa, aprendemos 400? Não, foram só 100. 100 cada um. Todos estão se referindo ao mesmo... As mesmas 100 toneladas. Falar de governança é isso. Pode soar, mas que papo estranho, né? Eu que estou querendo ver a questão das teses do direito penal, criminal, não. Só que se eu não falar disso... O que eu vou criar? Como é que eu penso cadeia de custódia, de provas, de evidências? Como é que eu garanto que a imagem que eu vou recolher nas câmeras corporais tenha uma validade da prova, como validade da prova? Como é que eu penso a questão do registro? Uma grande transformação que aconteceu, que você conhece bem, Maurício, que boa parte dos registros, que antes as pessoas ficavam 3, 4, 5 horas num distrito policial para fazer um simples boletim de ocorrência, agora faz pela internet. Enfim, questões que tenham a ver, como nas perspectivas, né, na criminologia bem conta, na teoria de polícia, que é o investimento em tecnologia como ferramenta de profissionalização das instituições. Então, qual é a melhor estratégia? É você profissionalizar as instituições para blindá-las do efeito perverso, por exemplo, da politização, da radicalização da partidária das polícias, porque, óbvio, instituições policiais são eminentemente instituições políticas. Elas seguem políticas de segurança do executivo eleito, mas elas seguem dentro de um arcabouço do Estado de Direito. Isso é importante. E muitas vezes acabam sendo pressionadas a cometer excessos ou omissões deliberadas. E aí você precisa ter muita transparência e capacidade de supervisão para que elas continuem sendo instituições republicanas, cidadãs e assim por diante. Me parece que o fórum, e o senhor já me disse isso em aula, inclusive, que ele passou de uma fase onde ele estruturou o que é fazer o diagnóstico e como fazer os diagnósticos, para uma fase em que a gente hoje consegue ser propositivo. Era um desafio se tornar propositivo e hoje se tornou. Pensando nisso, o que existe hoje de acervo, de proposição? Quais são os grandes desafios? O que hoje estaria na mesa, assim, do fórum, enfim, e da segurança pública? Que o fórum sempre elege embora o fórum tenha essa atuação ampla, né? A segurança seja um negócio tão amplo, né? O fórum também elege suas prioridades, né? Então, se a gente pudesse falar agora, o que seria? E ele tem essa capacidade de ser propositivo hoje, né? Além do Sul, saiu muito dessa discussão, né? Eu diria que sim e não, né? Porque um dos papéis da gente é manter temas na agenda. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem um grande tema que continua na agenda, mas que, de certa forma, vai e volta de acordo com uma série de outros elementos, que é, por exemplo, você pensar a questão do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, como um sistema que coordene as ações de segurança no país e defina bem competências da União, dos estados e dos municípios. Então, toda a discussão ali sobre o papel das guardas municipais, das polícias. Então, a gente ainda tem várias questões em aberto, mas que muitas delas vieram e foram sendo endereçadas a partir da nossa atividade de explicitar. Uma das coisas que a gente conseguiu, e de certa forma pode ser chamada a atenção, foi explicitar. Então, por exemplo, a gente não sabia quantos policiais existiam no Brasil. Foi a partir de uma publicação nossa que a gente chegou a um número de cerca de 800 mil profissionais envolvendo todas as forças. Foi a partir de uma publicação nossa que a gente conseguiu ver a diferença salarial entre, por exemplo, delegados de São Paulo em relação a delegados de Tocantins, que recebem aqui ou agentes e assim por diante, ou policiais federais em relação a policiais estaduais. Então, temos aqui uma agenda que foi
propositiva e que ajudou, por exemplo, uma das grandes questões que é talvez uma das grandes vitórias dessa ideia de conversar e dialogar, são as leis orgânicas das polícias civis e militares que foram aprovadas no final de 2023. Então, são as duas leis são tributárias de um debate bastante grande feito entre todos. Elas têm vieses corporativistas? É óbvio, mas o fórum teve um papel importante na construção, por exemplo, de uma coisa que até hoje, quando a gente compara com outros países, ninguém acredita. Por exemplo, a Lei Orgânica da Polícia Militar diz que todos os anos os comandantes gerais precisam publicar relatórios com indicadores de gestão, né? Ocorrências, inclusive aquelas envolvendo letalidade policial. Isso é inédito no mundo, porque vários países não publicam esses dados. A própria polícia dizendo que vai publicar o seu dado. Porque muitas vezes é o esforço da polícia, da sociedade civil, da imprensa. No Brasil, a própria corporação falou, não, isso é importante, então nós mesmos está na lei. A Polícia Civil discutindo, por exemplo, a criação na lei nacional de uma função que agregasse as funções de escrivão, de investigador no oficial de polícia judiciária lá, de polícia civil. Então, que também é algo... O que acontece? Por que eu disse sim e não? A gente conseguiu avançar essas pautas, conseguiu que as próprias corporações incorporassem agendas modernizadoras em termos de gestão e governança, só que quando chega na esfera política da regulamentação, a gente tem muita coisa para fazer. Um exemplo claro, o governo federal reclama que pode pouco na segurança pública. Não, ele não pode pouco. De fato, ele participa pouco porque 85% do dinheiro da segurança sai dos cofres estaduais para pagar a folha de pagamento. Só que ele tem poder de regulamentação das leis gerais, de normas gerais, como as leis orgânicas. As leis orgânicas foram aprovadas em 2023, o governo federal não interferiu, não quis discutir alguns termos que poderiam ter sido melhorados, e nós estamos em 2025 e não há um decreto que regulamenta nem os das polícias civis e das polícias militares, deixando, por exemplo, os profissionais de São Paulo sujeitos às pressões de São Paulo e do Rio. Por exemplo, poderíamos ter uma norma federal que regulasse, por exemplo, questões básicas sobre questões previdenciárias, inclusive porque legislar sobre finanças sobre previdência e afins é uma agenda federal. Então, por que não temos um decreto de regulamentação da Lei Orgânica Nacional? Essa é uma pergunta. E se você pergunta no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é um tema meio que evitado por questões de pressões políticas. Eu até entendo na Realpolitik, mas essa é uma agenda que a gente não consegue destravar. O mesmo em relação à Polícia Militar. Polícia Militar, nós estamos ainda sob o funcionamento do R200, o famoso decreto R200 de 1983, que regulamenta o decreto-lei 667 lá de 1967, que só não foi revogado pela lei orgânica por uma manobra corporativista, que durante o governo Bolsonaro, a reforma da Previdência dos militares foi incluída no 667. Se eu revogasse o 667 na lei orgânica, a reforma da Previdência dos militares, ou seja, a Previdência dos militares teria caído. Então, ele não foi revogado, mas a regulamentação dele continua sendo a de 83, e a nova lei orgânica acaba não sendo regulamentada. Vejam, o governo federal podia resolver questões muito claras sobre coordenação, o uso da força, implantação do SUSP, fazendo a regulamentação disso. Ok, como é que faz isso? Abre um debate, mas esse é um não tema. Então, quando a gente fala de leis orgânicas, aí a gente joga, por exemplo, vamos fazer grupos de trabalho, que é o melhor jeito, né? Todos nós sabemos na administração pública de um tema morrer. Se você pegar ali no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Justiça tem 350, quase 360 grupos de trabalho vigentes, representantes. Ou seja, não preciso dizer para mais ninguém que simplesmente é impossível fazer avançar. Então, qual é um dos papéis do fórum? Induzir agendas importantes em torno de dados importantes. Então, o que é fazer prevenção em relação à violência contra a mulher? Foi o papel dos feminicídios. O que é fazer, por exemplo, pensar carreiras das polícias? Então, a gente tem conseguido pensar soluções
Mas também temos um papel de ser quase o grilo falante, dizendo, e isso aqui? Cadê o decreto de regulamentação? Por que isso não saiu ainda? Por que saiu dessa forma? Porque tem, claro, interesses políticos, tem interesses partidários que são legítimos, mas a pressão é importante porque o profissional precisa ser... Mas também tem um problema da violência contra a mulher que não pode ser tratado como um tema menor. A questão do crime organizado, que acho que é uma outra questão que o Fórum tem atuado muito e tem trazido à tona, por exemplo, todas essas questões sobre, por exemplo, o papel das fintechs na lavagem de dinheiro. Em maio, nós divulgamos um estudo que antecipou muito do debate que aconteceu agora em agosto sobre o papel que as fintechs têm para lavar dinheiro do crime organizado, né? Porque a gente pensa PCC, por exemplo, a gente fala, não, PCC são só os batizados e os irmãos batizados. Aquele pessoal que está na polícia, que trabalha com a polícia, fala, não, mas PCC não tem tanto poder assim. Talvez o cara que está na prisão não tenha. Mas ele consegue mobilizar muita gente com muito dinheiro no mercado financeiro e a lógica da lavagem de dinheiro acaba controlando mercados formais de combustíveis, de tabaco, de ouro e de outras coisas. Então, como é que eu coordeno políticas, por exemplo, que a gente chama de redes de políticas públicas, como Receita Federal, Anvisa, Banco Central, que não são instituições de segurança, com instituições de segurança, com as polícias, as guardas e assim por diante. É disso que a gente fala governança, é disso que a gente fala... E aí a gente tem feito uma série de propostas nessa direção. Tem um outro debate, Maurício, que vale a pena puxar aqui numa ideia. De 1988 até agora, nós tivemos a segurança pública. É interessante para quem está estudando perceber que esse é um tema que foi sempre maldito no debate legislativo. Tem muita proposta para endurecer pena, para facilitar pena, mas... Nossa, eu chamo isso aí de bingo, né? Então, basta ter um caso de repercussão, aí já começa, eu chamo a cartela do bingo, né? Alguém vai propor uma nova modalidade criminal, alguém vai propor uma pena maior, alguém vai propor para diminuir maioridade, se envolver menor, alguém vai propor para aumentar encarceramento. É impressionante, eu falo que é a linha do bingo, né? Porque o pessoal não pensa nessa governança, não pensa nesses conceitos, não pensa na segurança pública, né? Não reflete. E aí, quando a gente olha, o que acontece? A nossa Constituição só teve 2 emendas em relação ao artigo 144, que, de certa forma, diz como que a segurança vai ser implementada. Uma em 2014, que inclui os agentes de trânsito no rol das instituições de segurança pública, que era um lobby para pensar colocar os DETRANs dentro. Então, é uma agenda corporativista que conseguiu. E outra mudança em 2019, quando pega e transforma os agentes penitenciários em policiais penais. São as 2 únicas mudanças no artigo 144. É boa discussão, professor. Eu queria que o senhor comentasse exatamente isso. Essa arquitetura constitucional. Me parece que ela é um pouco um tema relevante aqui, né? Como essa arquitetura constitucional do 144 ajuda ou atrapalha, dialoga com a realidade, até porque tem uma PEC para ser votada, né? Então, se a gente fizer... Acho que vale dividir isso em 3 vezes, né? Primeiro, a própria Constituição e... vale a pena, não sei se o Alan Fernandes, que esteve aqui já falou sobre isso, mas quem fez a pesquisa foi ele. Então, quem quiser detalhar... Aliás, eu cito muito nosso colega, meu grande irmão mais velho, acadêmico, Alan, né? Eu sei até de cabeça. Ele pegou as discussões da Assembleia Constituinte, né? Ou seja, da não discussão que houve, né? Para fazer o artigo 144. Tanto que eu, até em desenvolvendo textos com base no texto do Alan, eu mostro que pegaram os artigos da Constituição de 67 e fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V para montar, né? Na verdade, até o que o Alan mostra é isso e um pouquinho mais. Porque a segurança pública está, vamos dizer, em 4 lugares na Constituição. No preâmbulo, dizendo que a segurança é um dos objetivos da Constituição. No artigo ali 5º dos direitos políticos civis, no artigo 6º dos direitos sociais e no artigo 144, que seria equivalente ao que a gente pensa a política criminal e penitenciária. Então, é isso aqui.
E o que o Alan mostrou é exatamente isso, mas ele vai mostrar que quem fez o artigo 5º foram deputados que estavam sob a influência de grupos de pressão e lobby, por exemplo, da redemocratização, da retomada de direitos. Quem fez o artigo 6º foram deputados que estavam sob a influência do lobby do movimento sanitarista, que deu origem ao SUS, ao movimento contra a carestia, que foi muito forte nos anos 1970 e 80 pela Igreja Católica, de base da teologia da libertação, do povo que queria transformar a assistência social. Então, e quem fez o artigo 144 foi, na verdade, as próprias corporações num arranjo de poder entre isso aqui fica para o delegado, isso fica para o oficial. Então, só que esses 3 grupos não conversaram entre si. Então, pensando conceitualmente, em termos de filosofia do direito, de questões constitucionais, eu tenho na própria Constituição 3, ou se exagerar, 4 conceitos de segurança pública, permitindo que cada grupo, dependendo do seu recorte ideológico, tenha um conceito para chamar de seu. Né? Então, uma das grandes questões que o Fórum tem chamado a atenção é que nós precisamos olhar para a Constituição pensando a segurança como um direito social. Não é tão simples, porque a própria Constituição tem essas contradições a partir da pesquisa do Alan, quando ele pega as notas taquigráficas da Constituição, dos constituintes. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai perceber o quê? Então, na prática, a Constituição, ela remete a uma política a Constituição como um todo é um protótipo de estado de bem-estar social, com políticas sociais de caráter universal. Só que chega na parte da segurança, ele diz, olha, tudo isso daí, e aquele artigo, segurança é um direito de todos, obrigação do Estado. Essa frase é muito comum no artigo da assistência social, da saúde, com pequenos ajustes. Mas quando a gente olha, a gente vai perceber que o Constituinte, por N questões, reproduziu no 144 a estrutura que, na verdade, se deu a partir da reforma da polícia de 1969, então, durante a ditadura. Então, fez com que você tenha polícias de ciclo incompleto. O que é isso, né? Polícias que, com exceção de Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, tem mais um país que eu nunca lembro qual, as polícias são aquelas instituições que tem a notícia de um potencial crime ou de um problema, de um delito, vai investigar vai apurar ou vai atuar para evitar que uma violência aconteça, vai investigar caso tenha acontecido quem é o responsável e vai levar essa responsável, se encontrá-lo, se conseguir identificá-lo, para o Ministério Público oferecer ou não a denúncia de acordo com as provas chamadas. Esse é o ciclo da atividade policial. No Brasil, a gente cortou isso ao meio. A gente colocou que quem faz esse patrulhamento ostensivo na verdade, e, portanto, mais afeito à polícia administrativa, né? Polícia de ordem pública, são as polícias militares e a Polícia Rodoviária Federal. E aí, quando você vai, eu fiz esse patrulhamento, eu mantive a ordem, e no meio desse processo tem um flagrante. Vou levar para um outro pedaço, vou levar para a polícia judiciária, que então vai poder apurar se existem elementos para a instauração de um inquérito policial, que é uma peça criada em 1871 no Brasil, um inquérito policial, seja ainda do século XIX, que é uma burocratização do processo de trabalho das polícias judiciárias, que a gente pode até dizer que é necessário para garantia, porque o direito penal é muito forte em termos de restrição de liberdades, então você precisa ser muito formalizado. E aí a gente pensa dessa forma. Quando a gente olha para esse lado, então a Polícia Judiciária está no inquérito. Quem tem a autoridade de instaurar esse inquérito? O delegado de polícia, que se transforma num ator central, né? O delegado de polícia é a figura que tem mais poder do que o próprio juiz na prática do dia a dia, porque o delegado de polícia decide se uma pessoa vai ser solta diante de um flagrante ou não, ou se vai ser presa. Mesmo que o juiz decida que vai libertar alguém, ou que vai libertar, tem que pedir para a polícia fazer isto. Enquanto que o policial, o delegado, acaba tomando essa decisão. Então, assim, formalmente, em termos de exercício de poder... Então, por isso que essa posição ela é muito estratégica na segurança pública. Só que aí a gente pega isso e vê. No plano federal, eu tenho a Polícia Rodoviária Federal como uma polícia de ordem pública e tenho a Polícia Federal como polícia judiciária.
No plano estadual, eu tenho a Polícia Civil como polícia judiciária e as polícias militares como polícia de ordem pública. Eu multiplico isso por 27 unidades da federação, eu multiplico isso, além dos papéis das guardas municipais, então começo a perceber que eu tenho 7 tipos de polícia no Brasil. Né? Eu tenho Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, foram 4. Aí eu tenho a Polícia Ferroviária Federal, que nunca foi criada, mas está prevista na Constituição. Eu tenho a Polícia Legislativa, que tem 2 ramos, a Polícia do Senado e a Polícia da Câmara, mas que se hoje uma Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de qualquer estado, quisesse criar, tem competência para criar a sua própria polícia. É claro que não vai criar porque cria-se um vínculo com a Polícia Militar no dia a dia ali da história. E tem um 7º que agora, daqui a pouco vem, que fugiu na minha memória, que tem a ver com... porque assim, eu estou falando de polícia, porque você tem as guardas, você tem os corpos de bombeiros, você tem as perícias que muitas vezes estão sendo... E como é que eu articulo tudo isso? Como é que eu penso o que cabe ao governo federal, o que cabe ao governo estadual, o que cabe ao município? Como é que eu articulo, por exemplo, todas essas redes com, por exemplo, lavagem de dinheiro que depende do Banco Central e da Receita? Esse é o desafio da arquitetura institucional. Esse é o desafio da segurança pública. Não é um problema de direito penal. Não é um problema de processo penal. Também é, claro, precisa ser modernizado, mas é de direito administrativo, de desenho de direito constitucional. Porque não adianta eu ter o crime perfeito em termos de técnica legislativa se eu não consigo investigá-lo, se eu não consigo apurá-lo. Então, um exemplo claro são os crimes agora do que a gente chama de entorno virtual, os estelionatos. Eu tenho 2 milhões, quase 2 milhões e 200 mil estelionatos por ano registrados. A lei de 2023 muda a tipificação e cria a tipificação, por exemplo, daqueles que foram cometidos em meio eletrônico. E São Paulo e Rio de Janeiro não têm condições em seus sistemas de dividir o que é estelionato meio eletrônico e o que é estelionato geral. Qual é a implicação? A própria pena é diferente e eu não consigo apurar. Só que também a nova legislação diz que o estelionato é um crime de ação condicionada, né? Ou seja, a vítima precisa manifestar o desejo de instaurar inquérito. E aí você vai ver, de 2 milhões e 200 mil registros que a polícia precisa lidar, só cerca de 49 mil chegaram no Poder Judiciário. Então, o estelionato não é um problema na cabeça do judiciário, mas é um problema que quase que é 3 vezes mais do que o total de registros de roubos hoje das polícias civis. Ou seja, ele acontece lá na rua, mas o judiciário não está enxergando isso acontecendo lá. E qual é a grande medida, qual é a grande questão? Muitas vezes o telefone celular, que virou a porta de entrada para isso. E aí você articula, por exemplo, os lugares onde aparentemente as coisas estão melhores, são estados que, por exemplo, têm programas de recuperação de celulares e de devolução para as vítimas. Só que aí eu preciso das telefônicas. Só que aí vamos falar uma verdade aqui. Como é que eu articulo a telefônica? Eu dependo da Anatel, não da polícia. E quando eu falo que eu tenho cerca de mais ou menos 14 milhões de 9% dos celulares da população adulta brasileira que teve um celular furtado ou roubado, significa mais ou menos 14 milhões de celulares por ano furtados ou roubados. Como é que, então, eu coloco que a Telefônica tem que bloquear o e-mail de 14 milhões de telefones? E a gente vai perguntar, segundo relatos, isso precisa ser confirmado, cada companhia tem 5, 6, 10 funcionários para bloquear 14 milhões de telefones manualmente. Isso tem um custo para eles também. Então a gente fala, a conta é da polícia? Mas por que não da Telefônica também? Uhum. Por que não da Anatel também? Né? Então você tem... E aí com isso quem é a vítima? A população fica duplamente, né, revitimizada, porque ela não só teve o prejuízo, o seu equipamento, mas ela vira quase que um martírio. Para onde ela vai? Um cenário meio kafkiano. E muitas vezes depende da companhia telefônica, depende da Anatel, depende... E aí, como todo problema complexo, chama a polícia. A polícia não tem condições, não tem estrutura, não tem... é governo federal ou é o governo estadual? É município ou não é um município? Aí vamos responder
Aí vamos fazer operação, vamos fazer operação visibilidade, por exemplo, pega a Paulista e enche de viatura. Só que a Paulista continua sendo um dos lugares mais com telefones furtados ou roubados. Então, ou seja, a gente está chamando aqui, de novo, não é uma questão meramente de direito penal. Eu estou falando dos aspectos criminológicos de como o crime está sendo tratado, não que ele está só acontecendo. Porque ao longo das últimas décadas, nós tivemos várias experiências de por que o crime acontece, estudos acadêmicos e assim, estudos sobre policiamento. Mas como é que está sendo tratado? Eu trago um outro dado aqui para vocês, né? Um dado inédito que eu tenho falado, mas que é o seguinte. Nesse processo, o governo federal muitas vezes funciona na base da pressão. Acontece um crime midiático, vamos fazer um plano nacional de segurança pública. Nossa, original, vamos fazer uma estratégia, vamos fazer um programa de integração. De 1988 até 2024, nós tivemos 17 planos nacionais, programas e estratégias. Então, todos os governos, mesmo o governo Collor, chegou a fazer um primeiro plano nacional de segurança pública que ficou tímido, mas não existe. Quem achou esse plano foi uma colega nossa de fórum, que é a Marlene Espanhol, que é oficial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Ela foi lá e descobriu que existia um plano nacional, porque a gente normalmente achava que o primeiro plano foi o de 2000, do governo Fernando Henrique. Não foi. Só que quando a gente olha, qual é a grande variável desses 17? Nós, poder público, temos o governo federal, 17 iniciativas para fazer intervenções na área da segurança pública, só que não existiu da parte dele, e aí eu estou falando da esfera da União, do Executivo, nenhum tipo de avaliação para saber se o que está sendo proposto ali funciona. Então, vamos propor programas de redução de homicídio. Mas ele funciona? Não. Vamos propor o Pronace. Mas tem avaliação do Pronace? Não. Vamos pensar. Mulheres da Paz. Funcionou? Né? Quem fez pesquisas de avaliação de impacto foi a universidade, foram centros de pesquisa, mas o governo federal não produziu essas pesquisas, que é um estímulo, inclusive na legislação de boa governança, da CGU, do Tribunal de Contas, falando das avaliações. A lei que criou o SUSP em 2018, ela previa uma avaliação bianual da segurança pública. 2018, nós estamos em 2025 e essa avaliação nunca foi feita, com a participação do Congresso. E aí você fala, mas por que o TCU não cobrou essa avaliação? Por que a Câmara dos Deputados, que vira quase que aquele palco de brigas malucas na Comissão de Crime Organizado e Segurança Pública do Congresso, por que a gente não faz a avaliação? Por que mostra o que funciona e o que não funciona? Onde falta dinheiro, onde está dinheiro sobrando? Nós não temos essa avaliação. Então, o que eu faço? Eu fico botando naquilo que eu acredito. Não quer dizer que é aquilo que funciona. Então, aí você fala, mas as leis orgânicas a gente não tem decretos regulamentadores. E olha, eu estou falando de governo Bolsonaro e governo Lula, não estou falando de governo A ou B, porque eu não estou dando preferência, estou fazendo uma crítica à política pública. A política pública que não é feita com base em evidências, política pública que não é feita com base em planejamento, não é feita com base em pensar uma política de integração e articulação. Sobra para quem? Para a polícia. Na hora H, chama a polícia e fala lá, reúne, vamos fazer força, vamos pagar diária e vamos resolver o problema. Mas eu consigo resolver 1, 2, 3 problemas e a polícia tem competência para resolver 1, 2, 3 problemas com excelência no Brasil. Nossos profissionais têm capacitação, vocês são um exemplo disso, com um doutorado, com um mestrado, mas mas como é que eu resolvo 2.200.000 casos parecidos? Não pode ser só a polícia, precisa ser... Então, quando precisa resolver um caso de enorme repercussão nacional, não demora, porque vocês têm total capacidade e expertise. Mas o problema não pode cair nas costas do indivíduo, do profissional. Um exemplo claro, para não ficar só na crítica federal, hoje o problema está na internet.
né? Os crimes acontecem no espaço virtual. Vamos pegar o DEIC aqui de São Paulo. A vantagem de não ser governo é que a gente pode falar dos dois de qualquer lugar, né? No nosso caso aqui, a gente tem sempre que fazer um lembrete, né, para nossa casa censora. Abraço com os colegas da corregedoria, que nossas opiniões aqui, ó, nós que estamos na ativa, né, são totalmente particulares. É o nosso convidado que vai falar agora, hein, gente? Então, é sempre bom fazer esse registro. Mas eles também vão concordar comigo. Eu pego o DEIC. Vamos dizer que o DEIC... Vamos arredondar. Tem 1.000 policiais no DEIC. Né? É um pouco menos do que isso, mas vamos dizer, tem 1.000 policiais no DEIC. Tem 2 milhões e 200 mil estelionatos no Brasil. Você pegar, sei lá, 20% disso no estado de São Paulo. E eu só tenho 100 funcionários na área do crimes cibernéticos. Quando a maior parte dos crimes acontecem. Ou seja, eu tenho um problema de alocação de pessoal. De planejamento de alocação de pessoal. Então, eu tenho, claro, o que está na rua acaba abastecendo o mundo virtual e vice-versa, mas eu tenho problemas de vazamento no sentido de informações, de privacidade. Então, quando vaza aquela massa enorme de banco de dados com o CPF, com a ficha de todo mundo, que a gente ia na Santa Efigênia comprar um CD ou um pendrive, hoje você assina painéis. Ou seja, o crime se digitalizou e a polícia continua analógica. Então, eu tenho recursos, vamos pegar o DEIC, mas eu podia falar do equivalente ao DEIC de Minas, do Distrito Federal, ou mesmo do Rio de Janeiro. E eu não tenho a maior parte da dedicação dos profissionais nessas áreas. O policial bom é o policial que está na rua. Mas espera, o problema talvez a lente não seja exatamente essa. O policial bom é o que consiga articular a rua com o mundo virtual, digital. Então, eu tenho só 100 por quê? É óbvio. Nós vamos pegar uma instituição como a Polícia de São Paulo, que é uma polícia envelhecida. E eu coloco que a média etária da Polícia Civil do Estado de São Paulo é a minha idade. Então, isso não é etarismo, então é a minha idade. Então, como é que a gente resolve desse tipo de problema? Só que a geração que está em torno de 50 e 60 é a geração que é a única geração, na verdade, que vai acontecer isso, que é a geração que foi alfabetizada de forma analógica e tem que viver no mundo digital. As do futuro agora já vão viver no mundo digital, então não tem mais esse problema. E as instituições policiais é mais ou menos a mesma coisa. Elas foram desenhadas de forma analógica e precisam lidar com crimes de maneira digital. Por que isso? Então, imagina, eu tenho que mandar uma carta rogatória pedindo o depoimento de alguém de outro estado, porque o IP que eu encontrei está lá no outro estado. A burocracia vai levar quanto tempo? Ou como funcionava com uma arma rastreada. Eu estou lá investigando um homicídio, peguei essa arma, consegui minimamente uma numeração parcial, tem que fazer um registro. Poxa, então eu tenho que mandar o ofício, o plantonista tem que mandar o ofício para o chefe dele, ou fazer um memorando, né? Ou seja, uma ordem de serviço. Depois tem que ser informado, tem que ser consultado o SINARME. Aí o SINARME mostra que essa arma não tem nenhuma, mas pode ser uma arma de um CAC. Não está no SINARME, está no Sigma. Aí tem que mandar... Mas até pouquíssimo tempo atrás eu tinha que mandar um ofício, papel, mesmo que seja e-mail, para o Exército, levar 2, 3 meses para o Exército dizer essa arma existe aqui no meu banco de dados. E aí passar a informação. Então, uma investigação que demoraria, talvez, 15 minutos para saber se vou por aqui ou vou por aqui na investigação, leva 3 meses. Então, como é que a gente pensa isso? E aí a gente fala, mas como é que eu investigo crime digital onde o IP está, a vítima está aqui, mas o IP... está no Ceará, e aí quando eu chego lá, está roteado, na verdade, o golpe partiu de Porto Alegre. E aí o dinheiro bateu na Paraíba, numa empresa de Goiás, que... Foi para offshore em algum paraíso fiscal. E aí quem dá o mandado de busca e apreensão? Ah, não, eu tenho aqui um crime organizado. Então, por exemplo, pega casos de São Paulo. Então, um crime aqui aconteceu na cidade de São Paulo, só que o cara tem um em Guarulhos, outro em Santos, outro não sei o quê. Aí vai no juiz, o judiciário... Ah, não, é muita gente. Vamos discutir a competência de quem vai mandar mandar de busca e apreensão. Isso é bem tradicional. Normalmente tradicional para fugir, né? É um que não quer, não, deixa para o outro. Parece batata quente. Aí você leva 6 meses para discutir quem pode autorizar a busca e apreensão.
Nessa, o policial já perdeu a dica, já perdeu a investigação, já não consegue mais rastrear o telefone que estava habilitado. Então, assim, e aí eu tenho essa discussão completamente analógica, enquanto o mundo é digital. Eu tenho um DEIC, uma unidade especializada, que dá preferência para trabalhar na rua, quando, na verdade, eu precisava ter hacker trabalhando para a polícia para dizer... E tem, na verdade, profissionais, hacker no sentido de dizer... Só que, assim, era para pegar quase que... online, real time, aconteceu ali, vamos mandar. Tem uma equipe, igual a gente tem os grupos de resposta tática rápido que a civil e a militar tem, aconteceu o golpe, pronto, pega, bloqueia, identifica, faz, avisa a PM ou para o grupo da outra polícia, ou seja, como é que eu faço a operação? Ou seja, muda a escala, muda o tempo das operações. Só que as polícias estão preparadas para isso? Não. Mas não é só a polícia, o judiciário ajuda, não sei se eu posso dar um mandado. Não sei o quê. A gente teria o juiz de garantias. O judiciário aprovou e não está implementado o juiz de garantias ainda. Então, a gente vive de forma analógica, mais do que analógica, quase que movida a carvão, enquanto que o crime acontece na velocidade da luz. Esse foi um dos dramas que o último anuário encontrou, assim, isso é uma coisa que vocês têm encontrado no anuário, assim, falando de diagnóstico, assim, do anuário. Essa talvez tenha sido a principal conclusão da edição desse ano, que foi exatamente a nova dinâmica do crime, que mostrou que os crimes de rua, homicídios, mesmo os roubos, mesmo os furtos, todos têm caído nos últimos anos. São Paulo começam a cair os homicídios a partir dos anos 2000, 2001, 2002, mas em outros estados um pouco mais. A partir de 2018, consolida a queda nacional. Então, vem caindo. 2018. Aí começam a cair os outros crimes. Só que a lente está desfocada, porque ao mesmo tempo que caem os crimes de rua, explodem, e o anuário mostra isso, 2 outros tipos de crime. Os que estão na internet, os estelionatos, as fraudes, os golpes, e os crimes que estão dentro de casa, que é a violência contra a mulher, a violência sexual, os estupros, cuja maior parte das vítimas, os autores são ou pais, maridos e assim por diante, contra a criança e adolescente. Então, crimes que tenham a ver com o espaço doméstico, que é difícil trabalhar, como é que você faz prevenção, estouram, sobem muito. Crimes que tenham a ver com o mundo virtual, estouram, crescem muito. Caem os crimes de rua. Ah, mas então resolveu o problema? Os políticos vão dizer, olha, nós baixamos a criminalidade. Não. Então, a sensação, o que o anuário mostrou, é que o crime, a sensação de medo e insegurança que move a população não é irreal, ilusória. É real, imediata, é verdadeira. Porque a partir do que antes era... Eu roubava o celular, perdia o dinheiro do celular, hoje eu perco o celular, eu vou ser vítima de fraude, eu vou ter prejuízos financeiros por causa dos aplicativos, invasão de privacidade, uma série de fatores. Então, o anuário mostrou esse fato como um dos principais. Então, mudou a dinâmica do crime, com um agravante. Além dessa dinâmica ter mudado, mas isso vem mais ou menos em linha com a transformação digital da sociedade, do mundo, o crime organizado meio que organiza, né? Parece redundância, mas é isso mesmo, o mundo do crime virtual agora. Então, antigamente, e ainda existe, claro, você percebe, você fazia golpes de um presidiário ligando para as pessoas falando que tinha sequestrado os filhos. Esse crime caiu um pouco. O que cresceu foi, mesmo que seja o presidiário, mas muitas vezes são centrais criminosas que ligam dizendo... Você, Lívio, você mora em tal lugar, teu número de telefone é esse, teu filho chama assim, tua filha chama assim, então, com vazamento. E aí você mudou a escala. No fim, aquele preso que está preso já não tem tanta utilidade no mundo do crime como tem agora as centrais clandestinas que aplicam golpe. Então, você vai roubar o teu celular na esquina, no outro quarteirão tem um carro parado com um notebook que vai desbloquear o teu telefone e vai dar o golpe. Ou seja, organizações criminosas se fazem mais presente nesse ambiente. E isso vai, de forma, escalando a gravidade e o prejuízo. E você vai, então, gerando muito mais dinheiro. Com esse dinheiro, você precisa
lavar o dinheiro, você começa a usar esse dinheiro em mercado imobiliário, em licitações públicas, em combustíveis, na Amazônia, no garimpo, no desmatamento. E aí você vai contaminando as economias formais com as economias do crime. Sabe uma coisa que eu ressinto? Eu queria fazer essa pergunta para o senhor, assim. Quando a gente vai nesses ambientes do governo e eles estão falando de políticas públicas, me parece que eles têm uma visão, quase que uma cosmovisão do que é polícia, muito próxima da polícia ostensiva. E me parece que esses tipos de crimes são crimes que são mais afetos a uma atividade de uma polícia de perfil investigativa. Seja ela qual polícia for, a gente pode pensar em modelos. Você tem essa impressão também que é uma questão de, às vezes até inconsciente, que a gente insiste numa concepção de investimento de polícia que já não é... A polícia naturalmente afeta essa necessidade que a gente tem? Pelos números do anuário, sem dúvida nenhuma, a polícia que a gente precisa não é apenas a polícia ostensiva. A gente não pode deixar de reconhecer que a polícia ostensiva conseguiu desenvolver ferramentas para que o crime de rua caísse. Né? Isso é preciso que a gente reconheça que, de fato, o tempo de resposta, a forma de atuação... Então, a gente não pode simplesmente dizer, olha, isso não acontece. Mas a gente pode, e sem nenhum tipo de retórica exagerada, dizer que há um completo vazio no que diz respeito à investigação criminal. A gente se apega a questões cartorárias, ao formato do inquérito policial, a questão de quem pode dar um mandado de busca e apreensão, a gente fica nesses aspectos formais, e o policial que tem a capacidade de investigar, que vai saber como fazer, acaba muitas vezes abandonado ou desautorizado. E nessa você gera impunidade. Um exemplo muito claro disso é a velha máxima de que a polícia prende, a justiça solta. Não é bem assim, né? Não é bem assim. De fato, o que acontece? Pela nossa norma, e esse papo gera paixões no parlamento, o que acontece? Por uma pessoa ser considerada reincidente, ou seja, a lei que dá, vamos pensar, audiência de custódia, para quem nos ouve entender. Então, o que acontece? Para você manter alguém numa prisão provisória, ou transformar uma provisória em temporária, você precisa de alguns elementos formais, segundo o nosso direito. Primeiro, o crime imputado precisa ter pena mínima de 4 anos. Né? Uma coisa, às vezes, você dizer automaticamente, for maior, então você fica lá esperando. Muitos dos furtos, ou inclusive o celular, aquela história do cara que passa correndo e pega seu celular, a opção da instituição Polícia Civil no Brasil foi qualificar isso como furto qualificado. Eu sou sociólogo, não sou jurista, mas tem aí uma discussão. Isso é furto ou isso é roubo? Você pegou. Então, furto qualificado. Então, primeiro, chega e apresenta. Mas qual é a pena? Então, primeiro elemento, tem aqui um problema. Segundo, o processo entre a investigação e a condenação leva anos. Mais de 10 anos. Às vezes, entre uma coisa. Enquanto isso, o acusado não pode ser considerado reincidente, mesmo que ele esteja reiteradamente cometendo o mesmo ato. Então, ele precisa ser liberado. O problema está na justiça, que cumpre o que está na legislação, ou o problema está na legislação que o parlamento, por exemplo, não melhora, e aí a polícia também faz o seu papel. Então, você pressiona a polícia de um lado e você faz com que o judiciário também fale, não é reincidente, eu vou liberar. Quando você poderia, na verdade, pensar requisitos que tanto no plano administrativo, por norma do Conselho Nacional de Justiça, considerando a reiteração como um fator de agravamento, como pelo parlamento, que podia parar de brigar com espuma ideológica e fazer com que esses ajustes acontecessem, você ganhar um pouco de maior efetividade na redução da impunidade. Mas isso significa o quê? Eu preciso investigar, preciso mostrar isso. Só que aí, esse é um papel, por exemplo, que o Fórum tem feito. Mostrar esse problema. Acreditem, o problema do roubo e furto de celular virou um problema nacional a partir do anuário do ano de 2022. Nós não tínhamos esse dado no Brasil. Como que foi essa história? A gente teve que pedir para cada estado a informação. Lembrando que roubo de celular não é um tipo penal específico, então a gente teve que perguntar quantos roubos e perguntar
o bem furtado ou roubado, na verdade. Quantos furtos e roubos? Muitas secretarias reclamaram, do tipo, eu não sei isso, tá no meu banco de dados, não sei o que. A gente fez um... Vai lá, vê no histórico. E aí, então, pela primeira vez, a gente produziu essa informação e mostrou que o problema passa por aí. Então, uma das questões que a gente tem defendido é, por exemplo, temos o Sinesp, o Sistema Nacional de Estatística, foi criado em 2012, já consumiu mais de R$1 bilhão de dinheiro, mas ele monitora 28 indicadores, não tem furto e roubo de celular. Porque ele não é ele é um sistema ele acaba reproduzindo um formato, e por isso que a gente, né, conversando um pouquinho antes de começar aqui o nosso programa, você me falou da ideia que nós fizemos em 2018 da criação do Instituto de Segurança Pública, Instituto Nacional de Segurança Pública. O que é isso? É mais ou menos o que acontece com o INEP da educação, que faz o Enem, que faz a Prova Brasil, que faz as várias avaliações. Fazer avaliação. Então, o meu problema está acontecendo aqui. Eu pego a base dos estados, vou lá, abro, e tem um técnico, um pesquisador, um analista criminal, que fala, tá crescendo isso aqui, né? E aí, isso aqui, então eu vou soltar um estudo para as polícias judiciárias começarem a olhar para o problema e ver se era um problema ou não. Então, a gente, na verdade, nós não temos a dimensão da avaliação do estudo, mas não um estudo acadêmico, que ele é importantíssimo, mas isso a universidade está fazendo. Mas um estudo de análise criminal aplicado. Aplicado. Né? Então, um instituto que seja igual ao INEP, que temos na educação, que foi uma enorme vantagem para dizer que a nossa educação melhorou, foi universalizada, mas tem ainda muito o que caminhar. Nós temos na segurança, que quase foi aprovado em 2018, quando foi criado o Ministério da Segurança Pública, só não foi por pela lógica parlamentar das brigas corporativistas. Mas acho que o que o Fórum tem mostrado é que nem sempre eu preciso ter o problema o tempo todo monitorado. Hoje, isso é um problema. Se for resolvido, não precisa mais o próximo problema. Porque polícia, segurança, está trabalhando com o real em movimento. Então, hoje o crime está assim. Amanhã o crime vai estar completamente diferente, porque ele vai estar buscando as brechas, porque o Estado vai ter se preparado. O problema é que o Estado é muito demorado em se adaptar, enquanto isso vai gerando muito dinheiro mesmo, cada vez um volume muito grande, e vai corroendo o Estado democrático de direito, vai corroendo a capacidade, e muitas vezes, por que não a gente provocar um debate aqui, vai contaminando, inclusive, a política institucional. Porque aí o crime organizado vai querer eleger as bancadas de vereadores, deputados, senadores, governadores, presidentes, prefeitos e assim por diante. Porque se a gente não pensar a dimensão da polícia investigativa, a impunidade, junto com a quantidade de dinheiro disponível, vai tomar conta da política muito em breve. E o papel desse instituto seria isso? Seria fazer dentre outros, discussões de diretrizes e que mais? Análises criminais focadas em problemas? Sinalizando problemas para que, por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança, mas não um conselho tal como hoje, que é um conselho de todo mundo e de ninguém. Então, na área da educação, as políticas educacionais, na área de saúde, as políticas de saúde, na área de assistência, as políticas de assistência sociais são definidos naquilo que a gente conhece como um conselho tripartite. Eu tenho um representante dos municípios, um representante dos estados e o da União. Não é um representante da PM, da PC, da perícia, é do Estado. Porque quem tem a responsabilidade pelo gerenciamento das polícias é o Estado. O Estado no sentido do executivo eleito. Por isso que é uma dimensão política importante. Então, assim, eu vou lá. Então, vou criar essa regra aqui, com base em câmaras técnicas, aí sim, de polícia ostensiva, de polícia judiciária, onde as corporações fizeram estudos técnicos, com base no que os estudos desse instituto poderiam dizer. Olha, Conselho Tripartite, essa aqui é a melhor ação. Vocês aprovam? Aprovamos. Né? Não é o governo federal mandando nos estados e municípios, mas também não é os estados fazendo aquilo que bem entendem. É uma ação articulada. É assim que funciona na educação, assim que funciona na saúde, assim que funciona na assistência social. E aí cada um vai, então tá, o governo federal baixa a norma federal, o governo estadual faz a orientação para a sua polícia, e você teria então, da onde vai sair o dinheiro, cria-se uma linha de financiamento. Então, esse é o mundo ideal. Mas a PEC, na verdade, ela é, de um lado, positiva, porque nós tivemos 17 iniciativas infraconstitucionais que nunca foram avaliadas, mas nunca discutiram a regra do jogo.
Então, nisso ela é positiva. Por outro lado, ela não propõe fazer o que já é bem feito na saúde, na educação e na assistência social. Ela diz, o governo federal vai mandar na segurança. Não vai mandar. Até porque o governo federal contribui com menos de 10% do orçamento. Quem quer mandar precisa ter dinheiro. É o famoso, quem paga a banda escolhe a música. Exatamente. Né? E quem escolhe a música hoje são os estados, que pagam 85% da conta. Perfeito. Bom, professor, a gente está assim, caminhando para o final. Lívio, por favor, você tem alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa para o professor? Não, é assim, né? Você mencionou a questão dos políticos, né? Então, muito do público às vezes fala de... Bem, o primeiro tabu, né, que a gente já espancou aqui, né, foi a questão de segurança pública ser igual à polícia. Isso é muito importante, tem que ser ressaltado, porque na população mais leiga, né, que não é nós que estudamos, que trabalhamos a segurança, continua sendo meio repetido e tem, né, grupos que interessam esse discurso fácil, né? Também acabamos com o tabu de que não é encarceramento, não é pena maior, né, que precisamos pensar. Mas ainda assim, professor, a gente ainda pode falar... tem cabimento a gente falar que tem um viés de esquerda ou direita quando a gente fala das políticas de segurança pública? Eu diria que não. Porque, na verdade, eu gosto de usar um exemplo... que eu sempre sou xingado por isso, mas paciência. Esses são os melhores. São os melhores exemplos. Pega o governo da Bahia, durante os últimos 20 anos, que esteve à frente sob gestões do PT, de esquerda. Uhum. E é um dos estados que tem maiores taxas de letalidade policial desde sempre. Proporcionalmente. É o segundo por taxa, só perde para o Amapá, e é o primeiro em termos absolutos. Então, assim, se a gente vai... E aliás, você me faz uma outra questão. Quando a gente fala também dos problemas da segurança, a gente fala... sempre o exemplo da violência policial é um exemplo. Não é. Violência, se a gente pegar as 27 unidades da federação, você tem excesso no uso da força em 5 delas. 6. Em outras 6, você tem taxas acima da média. Nas restantes, ou seja, você tem aí quase mais de 10, esse não é um problema. Não é essa a questão. No caso, por exemplo, quando a gente fala também das polícias militares, é claro, ela é a polícia ostensiva de rua. Mas se você pegar o Rio de Janeiro, a polícia civil do estado do Rio de Janeiro tem taxas de letalidade muito superiores a pelo menos umas 20 polícias militares de outros estados. A polícia civil. Então, o problema muitas vezes é de natureza de opção político-institucional. E a opção político-institucional na segurança pública não tem coloração ideológica, espectro ideológico. Direita e esquerda têm feito a mesmíssima coisa. O quê? Na verdade, deixando nas costas da polícia, privilegiando o policiamento ostensivo, porque aí você consegue dar visibilidade, fazer com que as pessoas acreditem que alguma coisa esteja sendo feita. Aquilo aliado a um projeto eleitoral de curto prazo. De curto prazo. Você vai alimentando, você não resolve o problema da impunidade, você não resolve o problema das brigas da legislação, essa, por exemplo, de como garantir que uma pessoa que fica roubando o celular fique presa, e você vai levando. Isso é um problema de direita e de esquerda, ou de centro, se você quiser, também, porque tem o centro que vai tomar o lado da direita ou da esquerda por conveniência política. Então, se a gente pensar, esse não é um problema de espectro ideológico. É uma opção político-institucional de fazer, olha, larga nas costas das polícias, porque na hora do bônus, a gente tem bônus eleitoral. Na hora do ônus, é culpa da polícia e a gente ainda dá um dinheirinho para contratar, abre um concurso, fala que precisa contratar mais viatura, que o crime organizado é malvado. Então, assim, é muito fácil essa solução. Essa solução é onde o político se desresponsabiliza, independente do qual o espectro ideológico faz um discurso duro, de que vai para cima, só que eu não tenho policial. Eu continuo pensando no crime analógico quando o problema está no digital. Eu não consigo criar mecanismos de governança para trazer outras agências como Receita, Banco Central, COAF. Enfim, aí eu vou empurrando com a barriga. Agora, no limite, na hora da emergência, na hora do crime que gera comoção social, a gente pode contar com a polícia porque tem gente boa ali fazendo. Mas 1, 2, 3, 10 casos.
Mas e os outros milhões de casos que tem que ficar a população refém do medo, da insegurança, das facções e das milícias? Professor, bom, eu queria então, só por considerações finais, perguntar duas coisas para o senhor. Se, para quem está assistindo a gente, quer acessar o anuário, quer acessar as pesquisas, há uma revista, enfim, uma publicação em que o livro, eu acompanho muito o trabalho dele publicando lá, como que a pessoa acessa essas publicações do fórum para conhecer, quem quiser entrar. E que perspectiva temos aí para o ano que vem? Encontros, publicações, o que para quem quer agora procurar? Tem muita gente que vai sair daqui do episódio e vai lá procurar o fórum. Então, nosso site é o Fórum Seguranca, tudo junto.org.br, e lá a gente tem um repositório de muito estudo, muita pesquisa, mas eu sugiro que vocês olhem para o anuário, que é uma publicação que faz um retrato anual dessa segurança, mas pensando polícia, sistema prisional, financiamento da segurança, são mais de 160 diferentes fontes de informação que o anuário tem, com análises e propostas de soluções que foram o que a gente conversou. Nós também coeditamos o Atlas da Violência com o IPEA, que traz os dados da saúde sobre as dinâmicas, um pouco sobre as características das violências cometidas. Nós também publicamos um boletim semanal chamado Fonte Segura, que o livro é colunista, que é um boletim de análises curtas, de análises diante do problema que aconteceu hoje. Toda quarta-feira você vai ter um texto, provavelmente, discutindo isso. Chama Fonte Segura. E nós temos também uma revista acadêmica super bem posicionada no debate, segundo a CAPES, o MEC, que é uma revista de artigos científicos de mais fôlego. Então, se alguém aqui tiver algum artigo que queira olhar, procure pela Revista Brasileira de Segurança Pública, que é uma revista indexada em vários indexadores, com uma credibilidade grande, que isso constrói, inclusive, é importante até nos concursos, para você tentar publicar, e ali tem um acervo, né? Tem um debate doutrinário, conceitual, teórico, muito interessante. Então, no site forumseguranca.org.br, você vai ter tanto um retrato da realidade com anuário, com atlas e com estudos setoriais, como um debate de conjuntura com o Fonte Segura e um debate científico mais aprofundado com a Revista Brasileira de Segurança Pública. E para isso, o ano que vem, o que nós temos? Este ano ainda a gente vai trabalhar com alguns estudos numa parceria que nós fizemos com a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, de cenários das facções, que vão mostrar um pouco como as dinâmicas que as facções criminosas estão atuando no Brasil, porque, de forma muito objetiva, quando a gente fala do PCC em São Paulo, tem características específicas. Mas o PCC em Rondônia é completamente diferente. E a gente está dividindo um pouco, olhando o que é o PCC aqui, em Rondônia, no Ceará e assim por diante. Então, a gente está tentando olhar para todas as facções, mapear as facções e saber qual é o nível que a gente está chamando de hegemônico, como o caso de São Paulo, relevante, né, ou local. Então, tem facções em alguns lugares, como o Rio Grande do Sul, tem muitas facções pequenininhas. Então, isso vai até o final do ano sair essa publicação. Também vai sair com cartografias da violência da Amazônia para a sessão da COP, com uma coisa bem importante, Maurício, que a gente vai ter um suplemento especial com soluções de locais que estão ajudando a resolver o problema. Né? Nós temos aqui um problema seríssimo que eu acho que o ouvinte do podcast tem que pensar, que é o cenário do crime organizado em termos nacionais, regionais e internacionais, as conexões que isso tem a ver com o cenário geopolítico, por exemplo, da história das sanções, de ameaça de sanções ao Brasil, se crime organizado é terrorismo ou não é. Nossa legislação não permite isso e eu acho que isso seria bastante ruim. A gente sabe que isso virou briga de direita e esquerda, mas eu acho que a gente tem que esvaziar, tirar isso, porque mexer nesta forma, sem ser com base técnica, pode dar um problema em termos de, inclusive, acesso ao mercado financeiro internacional, se a gente tratar as facções como organizações terroristas. Renderia um outro podcast, mas... Já vamos agendar, hein? Já vamos agendar.
Mas acho que tem aí todo um debate. E aí, ano que vem, no comecinho do ano, a gente vai trazer a atualização do raio-x das instituições de segurança pública, falando das carreiras, falando do grau de implementação das leis orgânicas nacionais, de todas, não só da Polícia Civil e Militar, mas também da Federal, também dos órgãos de perícia e também das guardas municipais. Então, só isso já tem uma agenda bastante intensa que vai de agora até o começo de abril. Temos bastante entregas para que todos possam assistir, olhar e verificar ali no forumseguranca.org.br. Legal, professor. Olha, eu queria te agradecer imensamente aqui de ter vindo aqui, sua participação. Fiquei muito feliz com o debate. Já, como o Lívio falou, se pudesse, dá mais 5 episódios, igual o do Alan. Falei, por Alan, só para você me contar, isso já dá mais 5. Então, agradecer, falar para o pessoal que o material do fórum é muito bacana, também parabenizar isso, até o visual dele é muito bem acabado, né? Então, realmente é coisa de muita qualidade e acho que todo mundo tem que prestigiar. Agradecer você, Lívio, mais uma vez, meu co-host aqui, e agradecer a audiência de todo mundo aí. Eu que agradeço o convite, estou aqui. Até a próxima.